Bom, vamos então começar o nosso curso de eletromagnetismo, né? Que, como eu falei, é o curso que está mais próximo do dia a dia, principalmente nessa situação aqui de EAD, onde os nossos celulares e os computadores nunca foram tão usados para aprender ou passar conhecimento. Né? Vamos começar o nosso curso de eletromagnetismo falando do mais básico e essencial de tudo, que é a carga elétrica. Em 600 a.C., eles já sabiam que se você esfregasse o âmbar, né, uma pedra, o âmbar, ele poderia atrair pedaços de folha seca, né? Então, ele adquire essa capacidade de atrair pequenos objetos como sementes e pedaços de palha. E olha só, a palavra grega para âmbar é electron. Entendeu? Entendeu? De onde vem? Então. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! É essa propriedade do âmbar que se deu o nome de eletricidade. Então, se você tem a interação gravitacional, você tem a interação por causa de massa, a interação elétrica você tem por causa de carga elétrica. Né? Em 1600, William Gilbert, em seu tratado De Magnete, já mencionou outras substâncias que teriam esse mesmo tipo de fenômeno, né? Que é o vidro e o enxofre, por exemplo. E é interessante que vidro atritado com seda ou plástico atritado com lã apresentam efeitos distintos, tá? Por quê? Porque já isso em 1733, Charles François Dufay mostrou que dois materiais iguais eletrizados do mesmo jeito se repelem. Mas também sabia que dois materiais eletrizados de forma diferente poderiam se atrair. Então a gente sabe que você pode ter dois materiais eletrizados da mesma forma iriam se repelir, dois materiais diferentes eletrizados poderiam se atrair e você teria dois tipos de eletricidade. Vamos supor um tipo A e um tipo B, onde o tipo A repele o tipo B repele o tipo A atrai o tipo B e o tipo B atrai o tipo A. Certo? Benjamin Franklin, sem saber do que era um átomo, sem saber de elétrons e prótons, etc e tal, que introduziu a ideia de que os materiais são penetrados por fluidos elétricos, ou fogo elétrico. Ele também foi o primeiro cara a pensar no princípio de conservação da carga elétrica. E, na verdade, a gente sabe que hoje esses materiais atritados, eles adquirem carga elétrica. Né? E existem dois tipos de carga, a carga positiva e a carga negativa. A escolha desses sinais é meramente convenção, mas as cores não são, tá? Sempre que eu trabalhar com uma carga positiva, eu vou colocar ela verde, a não ser quando eu pego já essa imagem de algum lugar, né? E sempre que eu trabalhar com uma carga negativa, eu vou colocar ela azul, tá? Normalmente os objetos ao nosso redor não aparecem apresentar uma carga líquida, isso porque eles têm a mesma quantidade de carga positiva e carga negativa. Então eles são eletricamente neutros, tá? Quando você tem uma carga negativa, você tem um excesso de elétrons. Quando você tem uma carga negativa, você tem uma deficiência de elétrons, tá? E hoje em dia a gente entende bem esse processo porque a gente sabe, né, de como que funciona um átomo. Então, os átomos, eles são eletricamente neutros, tá? Eles têm um núcleo bem pequenininho. Então, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Tá? Eles têm um núcleo que é da ordem de 10 a menos 12 centímetros. Ou 10 a menos 15 metros. Seria melhor 10 a menos 15 metros, mas tudo bem. Eles têm em torno de 1 angstrom, né, de tamanho. E aí você tem um núcleo formado por prótons e nêutrons. Bem pequenininho lá no centro. Tem praticamente toda a massa do seu átomo aqui. E elétrons que estão aqui ao redor, tá? E quando você tem, obviamente, o número de prótons igual ao número de elétrons, você tem um átomo que é eletronicamente neutro, ok? O átomo é pequenininho, né? Se você pegar 6 bilhões de átomos e colocar um do lado do outro, você tem 60 centímetros, né? Então, o que acontece, na verdade, na natureza é que você tem, quando você esfrega, quando você atrita um material, você tem elétrons migrando de um material para o outro, e aí você tem aí
um material eletricamente carregado negativamente, o outro fica positivamente porque perdeu elétrons. Tá? E foi Benjamin Franklin que decidiu, olha, o vidro está positivamente carregado, o âmbar é negativamente carregado, então agora você tem o quê? Que mais repele mais, mais atrai menos atrai mais e menos repele menos. Tá? Ele também, foi Benjamin Franklin também que percebeu que quanto mais carregado ficava o material, maior era a atração ou repulsão, e quanto mais perto também ele estava do material, maior a atração ou repulsão. Ok? Como a gente identifica um átomo, né? Através do seu número atômico Z, que é o número que você tem de elétrons e de prótons, quando ele está, obviamente, neutro. O número de massa de um elétron é o A. Então, o número de nêutrons é A menos Z. Então, por exemplo, o carbono 12 ele tem 6 prótons, tem 6 nêutrons e tem 6 elétrons. Tá? Então, a massa atômica ela é calculada como sendo Z vezes MP mais N vezes Mn, mais E, né, o número de nêutrons, mais E vezes a massa do elétron, menos a energia de ligação sobre a velocidade da luz ao quadrado. E a massa atômica é aproximadamente A vezes MP mesmo. Tá? A carga fundamental, né, que a gente chama, é a carga... que é a carga que seria a carga de um próton ou a carga do elétron, né? Aí a diferença está exatamente no sinal. É de 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, onde coulomb é a unidade básica de carga. Tá? A gente já vai ver isso aqui com mais detalhe. Mas é interessante a gente saber por que alguns materiais ficam carregados, outros não ficam, porque existem diferentes tipos de materiais na natureza, tá? Então, para a gente só ter uma explicação um pouco melhor, né, repetindo a experiência anterior com bastão de metal neutro ao invés de vidro, observa-se que há cargas com grande mobilidade, que são os elétrons, que é um fluido, né, assim pensava-se, de carga negativa, tá? Então, o que acontece? Olha só, vou fazer um exemplo. Eu atritei o vidro da mesma forma. Acumulei aqui uma carga positiva e uma carga positiva. Quando eu pego e ponho um perto do outro, eles vão se repelir. Se eu faço agora o vidro e o plástico, eu acumulo aqui uma carga positiva e acumulo aqui uma carga negativa e eles vão se atrair. Tá? Por quê? Porque o vidro e o plástico, eles quando atritados, eles se comportam de forma diferente. Esse daqui doa elétron, esse daqui ganha elétron. Quando eu pego agora o experimento anterior com bastão de metal e eu aproximo uma carga positiva, de repente aqui vai ficar um monte de carga, uma carga negativa, perdão, aqui vai ficar um monte de carga positiva e aqui um monte de carga negativa. Por quê? Porque os elétrons aqui num metal, eles estão livres para se movimentar, então eles vão migrar para longe, porque eles vão ser repelidos pela carga negativa. Então eles vão lá para o outro lado. E aí vai sobrar aqui carga positiva que vai acabar sendo atraído por isso. A esse fenômeno que a gente tem que ocorre no metal, a gente chama de indução. Tá? Eu estou induzindo uma presença de carga positiva mais aqui. Obviamente que se eu afastar isso, vai demorar um tempo, mas as cargas vão todas se reorganizar, né? Dependendo do que eu colocar, ele eventualmente pode ficar aqui neutro novamente. Isso acontece em menor escala até em um átomo, tá, gente? Então, se eu tenho um átomo que tem exatamente o mesmo número de prótons e elétrons, quando ele está sem nenhuma carga perto, então eu vou desenhar aqui um próton e outro próton. Agora eu vou pegar os elétrons. Quando ele está sem nenhuma carga perto, ele vai ficar aqui com os elétrons distribuídos uniformemente ao redor dele, mais ou menos de forma esfericamente simétrica. Mas vamos supor que agora eu traia um elétronzinho para cá. Opa! Eu pego um elétronzinho e traga para cá. O que vai acontecer? Os elétrons vão se repelir aqui, ó. Então você vai ter mais carga negativa aqui do que aqui. Então isso daqui também é um fenômeno de indução. Tá? Por que isso acontece no caso de um metal e não acontece no caso do vidro? Por que o vidro e o plástico eles mantêm a carga presa aqui no determinado ponto onde foi o atrito e o metal ele deixa as cargas andarem livremente? Porque os materiais são de tipos distintos. Então, a esse tipo de material
como metal, nós chamamos de materiais condutores, tá? O que são materiais condutores? Aqui seriam os átomos, tá? Nesses pontinhos aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu pegar o... Esses pontinhos aqui são os átomos, certo? E aí aqui você tem elétrons perto, mas você tem elétrons que estão livres para se movimentar em todo o seu material. Então, quando você aproxima algo, esses elétrons livres vão se movimentar mais para um lado ou mais para o outro, dependendo de como você fizer esse processo de indução. Tá? Materiais condutores, além dos metais, nós temos o corpo humano e a água normal, né, que tem sais. O material ele é isolante quando você tem os átomos aqui da sua rede cristalina todos organizados direitinho, tá? Mas os elétrons estão todos presos aos seus respectivos átomos, eles não podem sair andando por aí. Tá? Então, quando você esfrega alguma coisa e você tira elétron ou você põe elétron a mais, tá? Ele vai ficar preso na região onde você estava. Tá? Ele não está livre para se movimentar, ele vai ficar mais preso por ali mesmo. Tá? Então, esses são os isolantes. São vidro, papel, borracha e plástico. Basicamente, nós vamos trabalhar com isolantes e metais no curso de Física 3. Tá? Mas nós também temos os semicondutores. Os semicondutores, ele está aqui no meio termo entre isolante e um condutor. Por quê? Porque se ele ganhar uma energia pequenininha, qualquer coisinha de energia, um espirro, um tapinho, uma luzinha que brilha ali, ele vai passar a conduzir. Ele vai sair de um isolante para um condutor. Tá? Isso aqui é o que é essencial para nossa eletrônica, para computadores, para celulares, para tudo que você precisa, são os semicondutores. Tá? E você tem ainda, obviamente, os supercondutores, que são condutores onde a eletricidade flui neles, eles não apresentam nenhuma resistência a isso. Tá? Então, são principalmente metais a temperaturas bastante baixas, tá? A temperatura tipo do hélio líquido, que é abaixo de 30 Kelvin. Tá? Esse aqui devia ser maiúsculo. Correntes persistentes, então uma vez que os elétrons em um supercondutor começam a mover-se, não há nada que freie o movimento. Resistência nula. Tá? Então, no metal normal tem essa resistência, tem essa perda de energia que não acontece no supercondutor. A condução ela é feita através do que a gente chama de pares de Cooper, onde dois elétrons que têm a mesma carga, que deveriam se repelir, de alguma forma, por causa daquele tipo de rede, eles acabam se atraindo. Eles ficam ligados, como se fosse um átomo de dois elétrons. E a condução é feita através desses pares de Cooper. Tá? Então, por isso que você tem... E aí, é algo que deveria... A rede cristalina que deveria dar uma resistência, na verdade, acaba trazendo essa atração e faz com que a condução seja livre de resistência. Tá? Hoje em dia, nós temos os condutores que a gente chama de alta temperatura crítica, que são condutores que funcionam a 135 Kelvin. Isso parece ainda muito baixo, mas aqui... Você precisa de hélio líquido, que é difícil de conseguir. Aqui você precisa de nitrogênio líquido, que é bem mais simples e barato. Então você consegue fazer... Ele tem muito mais aplicabilidade hoje em dia, né? Um supercondutor de alta temperatura crítica. Apesar de não estar tão explicado assim como ele funciona. Tá? E eles são muito usados hoje em dia, parece que não, mas em aceleradores de partícula, equipamentos de ressonância magnética usam supercondutores, tá, gente? Só para vocês terem uma noção aí que supercondutor não é algo... de ficção, mas é algo que está muito aplicado já na ciência e no dia a dia, né? Vamos falar agora, descrever a parte matemática do nosso problema. Descrever a parte matemática do nosso problema. E aí eu vou fazer aqui um parêntese com a força gravitacional, né? Que para a gravidade a gente define uma força gravitacional que é menos G M1 M2 sobre R2, tá? Onde G aí é a nossa constante gravitacional. Esse sinal de menos aqui é porque ela é sempre atrativa, então duas massas sempre se atraem. Tá? E para isso a gente tem também uma energia potencial gravitacional, que é dado por menos G M1 M2 sobre R. Tá? Essa força aqui, vou falar que é F12, é a força que 2 faz em 1. F21 é a força que 1 faz em 2. Tá? Elas são iguais em módulo, mas elas têm sentidos opostos. Terceira lei de Newton. Tá? E a gente vai fazer a mesma coisa com a força elétrica e o potencial elétrico. Tá? E aí a gente vai introduzir o conceito na próxima aula de campo elétrico para nos ajudar a entender
né, a força eletromagnética. Para a força elétrica, a gente tem a chamada lei de Coulomb. Tá? Só que aqui a gente tem uma diferença. Quando a gente tinha a gravidade, né, nós tínhamos que ela era sempre atrativa, duas massas sempre se atraem. Aqui nós temos uma diferençazinha importante. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinal oposto se atraem. Tá? Então isso é uma diferença importante da gravitação, porque o sinal da carga importa. A gente não tem uma massa negativa, né? A massa está sempre positiva e sempre se atrai. Tá? A unidade de carga elétrica, como eu falei, é o Coulomb, que a gente abrevia com C. É uma homenagem a Charles Augustin de Coulomb. Tá? Meu francês está ainda aí bonito. Tá? Que nasceu em 1736, morreu em 1806. Tá? Ele era definido em termos de uma unidade corrente, que é o ampère, que é abreviado por A, em homenagem a outro cientista francês, que é o André-Marie Ampère. Tá? Hoje em dia, a ampère não é mais uma unidade básica do sistema internacional. Tá? Ele era até o ano passado uma unidade fundamental, assim como o metro segundo quilograma. Hoje em dia isso mudou um pouco. Tá? E a unidade de carga é definida um Coulomb, é 1 ampère vezes segundo. Tá? Um elétron, que é uma partícula elementar, tem carga que é igual a menos E, em que E é o nosso 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Um coulomb inteiro, gente, é uma quantidade enorme de carga. Mas assim, enorme de carga. Aqui faltou um microcoulomb. Tá? Um relâmpago pode conter dezenas de coulombs. Tá? Mas o número de elétrons para produzir a carga de um coulomb, para vocês terem noção, é de 6,24 vezes 10 a 18 elétrons. Ou seja, é muito elétron. Tá? Devido ao fato de que o coulomb é uma quantidade muito grande de carga, a gente vai trabalhar geralmente com microcoulomb, que é 1 vezes 10 a menos 6, ou um nanocoulomb ou um picocoulomb. Tá? Só porque é o mais comum da gente trabalhar, por exemplo, em laboratório, do que a gente trabalhar com um coulomb, que, né, perigoso. Então vamos agora transformar a lei de Coulomb na parte matemática, né? Então o Coulomb ele segue mais ou menos a mesma ideia da lei da gravitação, porque a força, o que Coulomb viu é que a força elétrica entre duas cargas era proporcional às duas cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, tá? E ela era sempre na linha entre as cargas, tá? Então, quando eu ponho aqui a força que 2 sente por causa de 1, note que aqui eu estou definindo meu R12 como meu vetor que sai de 1, né? O vetor sai de 1 e vai em direção a 2, e isso daqui é o meu versor R12, que é um vetor de módulo 1 que aponta no sentido R12. Tá? Então, se eu definir F2 como sendo positivo nesse sentido, o meu F1 tem que ser negativo, porque eles estão apontando em sentidos contrários. Tá? Aqui eu coloquei duas cargas de mesmo sinal, por isso que elas estão se repelindo. Tá? Mas se eu troco o sinal de qualquer uma dessas cargas, aí ó, se eu trocar o sinal de Q1, vai ganhar um sinal de menos, vai inverter para cá. Se eu troco o sinal de Q1, vai ganhar um sinal de mais, vai inverter para cá e as duas vão se atrair. Tá? Vocês estão mais acostumados a escrever a lei de Coulomb do segundo grau como sendo K, Q1, Q2 sobre R2, onde K é a constante de Coulomb, 8,99 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E aqui a gente vai ver que o jeito melhor de escrever isso é colocando 1 sobre 4π ε0, tá? Onde ε0 é a permissividade do vácuo e vale 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. É realmente importante a gente fazer essa mudança? Não posso usar K? Pode, mas é importante? Porque tem coisas que vão ser alteradas por causa desse cara daqui. Tá? Isso já na primeira parte da matéria, e lá no final vocês vão ver a relevância que escrever assim tem.
Tá? Então, eu prefiro, obviamente que vocês não vão ganhar 0 se vocês escreverem isso, tá? Mas eu prefiro que vocês escrevam a sua equação como a sua força da lei de Coulomb como sendo 1 sobre 4πε0, Q1, Q2 sobre módulo de R ao quadrado. Tá? Para vocês terem uma noção de ordem de grandeza, qual é a força entre duas cargas de 1 Coulomb a 1 metro de distância? Bom, só substituir aqui agora a constante. Então, 1 sobre 4πε0, 8,99 vezes 10 a 9. Q1, Q2 e R dá 8,99 vezes 10 a 9 newtons. Isso é o peso de 450 ônibus espaciais em lançamento. Tenham noção do que é a força entre duas cargas que tem 1 Coulomb a 1 metro de distância. Conseguem perceber? Por isso que eu falo, gente, 1 Coulomb é uma quantidade absurda de carga. Absurda, tá? Bom, assim como toda força, ela satisfaz um princípio da superposição, né, que a força líquida que age sobre qualquer carga é a soma dos vetores das forças devido às cargas restantes na distribuição. Tá? Então, o que isso quer dizer? Olha só, vamos pegar aqui, tem uma carga em 1, tá? A força 2 faz uma força na carga 1 para cá. A carga 3 faz uma força na carga 1 para cá. A carga 4 faz uma força na carga 1 para cá. Né? Lembrando que pela terceira lei de Newton nós temos isso. Tá? E eu pergunto para vocês, qual é a força resultante que age sobre a minha carga 1? A força resultante vai ser a soma vetorial de todas as forças que estão agindo nela. A gente pode provar o princípio da superposição? Não, a gente não pode provar o princípio da superposição. Vocês usam isso desde Física 1, não sei se vocês já se perguntaram isso. A gente pode provar? Não, a gente não pode provar. Então como é que eu sei que é verdade? Por quê? Porque todas as experiências que a gente faz dentro da margem de erro mostram pra gente que é válido para que a força, que a lei de Coulomb, você pode aplicar também o princípio da superposição. Tá? Que é óbvio? Não, não é óbvio. Que é válido? É válido. Tá? Para vocês terem aí mais uma noção de ordem de grandeza, eu peguei aqui a intensidade relativa da força eletrostática em comparação com a força gravitacional de 2 elétrons. Então eu vou pegar qual é a força elétrica e a força gravitacional entre 2 elétrons. A que distância? Tanto faz, porque eu vou dividir uma pela outra. Que aí eu corto o R2 com o R2, então vai ficar simplesmente K sobre G, QE ao quadrado, some E ao quadrado. Certo? Se você faz essa divisão, você vai chegar aqui em 4,2 vezes 10 a 42. São 42 ordens de grandeza a mais que a força elétrica tem da força gravitacional. Então, a gravidade ela é absolutamente irrelevante para processos atômicos e subatômicos. A força eletrostática ela é muito maior. Tá? Então, se um garotinho vai vou fazer uma cantada bem ruim, sei lá, vai chegar perto de você, fui atraído aqui a força gravitacional nos fez atrair, eu me atraí a você e tal. Tudo mentira, porque não conta em nada no nosso dia a dia. A força elétrica é muito mais forte, a força elétrica que conta no nosso dia a dia. Tá? Obviamente a gravidade é muito mais importante, por exemplo, no movimento de planetas. E aí a gente pode pegar, por exemplo, né, só para a gente ter também uma noção de ordem de grandeza, pegar aqui a Terra. Terra é azul, né? Então a Terra é azul, vou dar para ela menos 10 coulombs. Gente, olha a quantidade de carga que eu estou dando para a Terra, hein? 10 coulombs. Vou pegar aqui a Lua. E vou dar mais 10 coulombs para a Lua. Certo? E, obviamente, eles estão separados por uma determinada distância D, né? Seu centro, aqui. E aí eu vou calcular a força gravitacional, agora, dividido pela força elétrica. Terra e Lua com mais 10 coulombs. Carga para burro. Sabe quanto que isso dá? 10 a 25. Mesmo colocando bastante carga, a força gravitacional é 25 ordens de grandeza maior do que a força elétrica.
Tá? No nosso universo, obviamente, predomina a força gravitacional, porque as massas são muito grandes. Tá? Bom, algumas propriedades da nossa carga elétrica. Quantização de carga. Tá? Foi Millikan o cara que determinou a carga elementar, né, a carga eletrônica, como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí, portanto, toda a carga Q é um número inteiro vezes essa carga elementar NE. A carga elementar E, onde N vai ser mais ou menos 1, 2, etc. e tal. Ele fez isso usando esse experimento, que nós vamos detalhar um pouco mais para frente na próxima aula, tá? Onde ele jogou gotas de óleo e ficou analisando essas gotas de óleo em suspensão, e ele pôde chegar aí numa relação carga-massa para o elétron. Tá? Atualmente, nós temos a teoria do modelo padrão, que é uma teoria extremamente bem sucedida, que prevê a existência de quarks. E esses quarks já foram aí vistos, né? E eles são partículas constituintes do próton e de nêutron, que eles têm cargas mais ou menos 2e sobre 3 ou mais ou menos e sobre 3. Então, os quarks têm cargas fracionadas e já foram todos detectados. Só que eles nunca são detectados individualmente. Eles sempre são detectados ou em pares ou em trios, né? Os nêutrons são formados por 3 tipos de quarks, os prótons por outros, de forma que a carga individual das partículas detectadas sempre foi inteira. Nunca detectaram 2/3 ou 1/3, mas eles já detectaram todos os quarks existentes, tá? De acordo com a teoria do modelo padrão, que explica todos os fenômenos que nós temos aí, de uma gama imensa de fenômenos de física nuclear. Tá? E como a gente viu, né, que Benjamin Franklin foi o primeiro a falar sobre isso, nós já temos aqui, todos os processos da natureza, a transferência de carga por atrito até as reações de partículas elementares, nós temos uma conservação da carga total, tá? Que é a soma das cargas positivas e negativas de um sistema isolado sempre se conserva, seja em decaimento radiativo, aniquilação, produção de par, etc. e tal. Então, por exemplo, aqui no caso eu coloquei um problema de aniquilação de par, onde eu tenho um elétron e um pósitron. O pósitron é a antipartícula do elétron. Então, quando a sua partícula encontra a sua antipartícula, os dois estão na mesma posição, eles se aniquilam, então eles deixam de existir e eles se transformam em luz, em radiação. Tá? Então, você tem a energia, a relação energia, massa-energia, né, que todo mundo gosta lá do E igual a mc² do Albert Einstein. Ela, por exemplo, bem visível aqui, quando você pega as duas massas de antipartículas, elas se aniquilam e aí você tem a liberação de radiação. E o mesmo pode acontecer com o contrário, onde aí nós temos uma radiação vindo, tá? Algo energético suficiente, dando origem aqui a um pósitron, né? A criação o que a gente chama de processo de produção de pares, ou criação de pares, um pósitron e um elétron. Então você tinha antes uma radiação, uma luz, que vai dar origem aí a duas partículas, e aí você tem a produção de par. Tá? Ah, professor, por que você está fazendo desse jeito? Porque conserva momento linear que vocês viram em Física 1, aqui também está conservando o momento linear que vocês viram em Física 1. Tá? O momento linear inicial é 0, o momento linear depois é 0, e aqui está vindo nessa direção e continua nessa direção. Tá? Então essa é a matéria do capítulo 1, eu vou fazer alguns exemplos na aula síncrona, tá? Já está a lista disponível junto com os arquivos, e boa sorte, sejam bem-vindos aí ao nosso curso de Física Básica 3. Tchau!